Olá, seja bem-vindo a mais um Filósofos. Hoje vamos tratar de Protágoras de Abdera. Antes disso, eu gostaria de lembrar para vocês que nós temos um blog chamado www.ligadosfm.com, onde nós temos posts quase que diários sobre filosofia, literatura, cinema, teatro, assim como sobre o caos cotidiano, textos com conteúdo, textos com referência, que são sempre escritos por pessoas da área. Então quem escreve sobre literatura geralmente é um professor de letras, quem escreve sobre filosofia é um filósofo, quem escreve sobre história é um historiador, e assim vai. Além disso, nós temos uma revista que é distribuída online gratuitamente, chamada Revista Ligados, com material e editoração profissional. E, por favor, acessem www.revistaligados.com e baixem o seu exemplar. Eu gostaria também de pedir desculpas pelo atraso no vídeo. Infelizmente, o meu computador é um Dell e a Dell teve problemas para arrumar o meu computador. Eu passei meses sem computador, embora a necessidade era trocar o computador, o que me fez ficar impedido de uploadar os vídeos e editá-los. E gostaria de dizer que sim, a partir de agora, com um computador novo, eu vou estar uploadando os vídeos seguidamente e colocando sempre um filósofo novo por semana, no máximo por quinzena. Eu gostaria de começar a falar sobre Protágoras de Abdera, lembrando um pouquinho de Parmênides, que foi o último filósofo que a gente tratou, que vai falar sobre a razão do homem sobre os sentidos. Guardem esse prenúncio do que é a racionalização, a ideia do raciocínio lógico, a não crença, que a gente teve a partir de Parmênides, porque o Protágoras ele vai realmente ratificar isso, vai tornar isso tátil. Porque o Protágoras ele vai reiterar isso de uma forma muito mais clara, muito mais prática. O Protágoras, apesar de alguns textos nos dizer que ele era um mercador, não existe realmente informações disponíveis que garantam isso, uma vez que ele é da Grécia Antiga, da Idade Antiga, ele é um filósofo pré-socrático, que vai ter vivido em torno dos 480 a.C. até os 420 a.C., muito provavelmente, e que se tornou, seja por mérito próprio ou por incentivos financeiros de outros filósofos que perceberam seu potencial, um orador de primeira linha e um professor de oratória, um professor de direito, porque a gente vai ter nessa idade a idade do ouro em Atenas. Então a gente vai ter uma democracia e um sistema legal funcionando. E embora não existisse a categoria de advogados, nós vamos ter sim os conselheiros, aqueles que vão ajudar a defender ou a atacar determinada causa e assim conseguir provar o ponto de vista deles. O que Protágoras tem de especial, então? Nessa ascensão que ele vai ter e nesses diálogos, tanto como professor, como conselheiro, e depois ele chega até a ser conselheiro de Péricles, que era o todo-poderoso de Atenas na época, chegando até a criar constituições para algumas cidades. Ele vai perceber o lado filosófico, a questão filosófica do que ele tem feito até aquele momento. Ele vai sim conseguir perceber o que é esse debate, essa oratória e esse diálogo entre quem tem razão, quem é certo e quem é errado, dentro da filosofia. Sendo assim, o Protágoras vai ser o primeiro filósofo grego a de fato
entrar na área da ética, ou ethos, que é o que na literatura a gente tira como caráter do texto, e que é o estudo dos comportamentos humanos, das relações humanas. Como a gente já viu em alguns filósofos orientais, se vocês quiserem acessar o vídeo do Siddhartha Gautama, do Confúcio em especial, mas também do Lao Tse, a gente vai ter sempre uma abordagem filosófica muito mais política, muito mais preocupada no comportamento humano. Enquanto os gregos, até aquele momento, eles estavam muito no que do ser, da questão da natureza, na questão da substância primordial. Já o Protágoras vai dizer que isso é um tanto que intocável, ele não tem como saber isso, ele não havia recursos, ele reconhece que não havia recursos para determinar essas questões, muito menos questões metafísicas, mas sim ele vai debater a questão de quem tem razão em um diálogo. Nos seus estudos e já nos seus livros, eu vou colocar uma listinha aqui com os livros do Protágoras, como nas referências eu vou colocar os arquivos do que resta desses livros, porque muitos desses livros foram queimados ainda na Idade Antiga, uma vez que o Protágoras ganhou a antipatia das pessoas de Atenas, por ser um tanto que muito radical nos seus julgamentos, muito severo, e esses livros foram queimados como um manifesto contra ele. O Protágoras, ele nesses estudos e nesses diálogos vai dizer que não importa quem tem a razão, porque um argumento sempre vai possuir dois lados, ou sempre vão existir dois argumentos para uma mesma causa. E a grande questão é descobrir qual argumento é mais vendável, melhor. O Protágoras vai dizer que ambos os argumentos têm potencial. A questão é qual argumento agrega melhor e qual argumento você consegue defender melhor. Ou seja, ele prepara os seus alunos para duelar nas duas casas, para sempre ganhar as causas. É um estudo até um tanto que técnico. Esse diálogo do Protágoras com os argumentos e com a capacidade de persuasão nos traz à tona, trouxe à tona as inúmeras crenças do ser humano e a noção de que o ser humano, ele, através da sua crença, através do seu histórico, ele tem tendências a ir mais para um lado ou mais para o outro. Ele acredita em determinados campos. Ele acredita em determinadas verdades, não por serem verdades, mas por caírem melhor no contexto dele, por ele ter sido criado através daquele contexto, e também pela forma como elas são apresentadas a esse indivíduo. E indo adiante nesse raciocínio, o Protágoras coloca o ser humano, então, como o juiz, como o termômetro de todas as coisas. É o ser humano, dentro da sua criação, dentro do seu ambiente, dentro da sua estrutura e das suas crenças, que vai dizer se uma coisa é certa ou errada. Ele coloca, então, a questão do certo ou errado. Não existe nada certo ou errado. Existe aquilo que cremos que é certo, existe aquilo que cremos ser errado. E sendo o ser humano movido por crenças, tudo se torna subjetivo, o que faz com que o Protágoras colocasse em questão todas as verdades absolutas. Não existem verdades absolutas, ou se existem, elas têm que ser muito bem debatidas antes disso, porque o ser humano sempre vai estar colocando uma carga emocional, uma carga histórica dentro de seus julgamentos. Ele entra então na questão da verdade e da mentira. O que é verdade para uns não necessariamente é verdade para outros. E ele usa um exemplo muito claro de que se duas pessoas chegarem em um determinado lugar, por exemplo, se duas pessoas chegarem em Natal, no Rio Grande do Norte, uma que venha lá do deserto do Saara e uma que venha do Rio Grande do Sul,
A pessoa que vem do Rio Grande do Sul vai achar Natal, após um inverno, vai achar Natal quentíssima. Já aquele que vem do deserto do Saara vai achar Natal até fria, dependendo. Porque os contextos deles são diferentes. Mas em nenhum momento está falando mentiras. E sim, eles estão falando o que eles acreditam pelas experiências táteis deles, pelas experiências passadas deles, e pelo que eles consideram frio, o que eles consideram calor. E nesse ponto ele começa a colocar que até o conhecimento é incerto. E se a gente for levar adiante, assim, na minha reflexão, o Protágoras ele abre um debate sobre por quê. É um absurdo o ataque a homossexuais. Aqui na nossa cultura, em que nós temos uma literatura de igualdade, vivemos numa democracia, não temos a religião tão fortemente enraizada dentro do nosso estado, do nosso país, da nossa forma de cultura, e como os países muçulmanos absorvem e recriminam os homossexuais, discriminam os homossexuais, uma vez que eles estão em um estado teocrático e eles são criados naquela condição. Sendo assim, contextualmente, matar homossexuais no Oriente Médio, persegui-los, é algo aceitável, é uma verdade para eles, é algo ético até. E já nos países ocidentais, em que se há uma abertura para os homossexuais, isso é um absurdo. O Protágoras vai permitir que a gente sempre leve esse diálogo. O que é interessante além disso é perceber que o Protágoras, nessa forma de racionalizar, nessa forma de dialogar, ele vai ser o grande representante dos sofistas, que embora sejam apresentados ali nos cursos de ensino médio, como estrangeiros que chegam nos estados, nas cidades-estados, e não podem participar da democracia, então eles ensinam o debate, ensinam a retórica como forma de se manifestar à frente, e eles passam esse conhecimento adiante aos nativos em troca de dinheiro. O que a gente tem é um ramo da filosofia, que é o ramo da retórica, e a primeira partição da ética, extremamente focada, extremamente dialogada e rica, e que os sofistas não são necessariamente estrangeiros, e sim pessoas que debatiam a oratória, que debatiam o argumento, que debatiam a questão do eu em sociedade e do eu político e das normas e dos regimes igualitários e questões que são levadas à frente, que hoje até são bem reconhecidas. Lembrando que o Protágoras ele vai ser então o primeiro a debater o relativismo. Ele vai ser o primeiro filósofo a relativizar as coisas, a dizer que uma coisa pode ser certa ou errada. Um relativismo que a gente vê propriamente hoje em dia, que influenciaram outros filósofos, como o próprio Platão, que apesar de ter ridicularizado os sofistas, usou dessa teoria relativistas até para debater que existem sim verdades absolutas no mundo das ideias, mas que nesse mundo nada é absoluto, tudo é imperfeito. Além do Platão, a gente tem também Montaigne, que vai descrever e vai debater o comportamento humano, sempre numa percepção relativista, dizendo que a verdade sobre aquele ser humano, a tendência do ser humano, a tendência do grupo é uma, mas que ela sempre muda a partir das variáveis que esse ser humano está colocado. E Derrida, com sua forma de quebrar os argumentos dos textos e provar que os textos são imperfeitos e nem sempre dialogam, a partir do momento que ele fica colocando em pauta e questionando os parágrafos e os argumentos que aparecem, mostrando que os personagens sempre vão ter falhas, sejam textos literários, textos
filosóficos. Pessoal, é isso. Eu vou colocar uma lista de referências, de vídeos, de livros, a própria referência bibliográfica dele na descrição do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Lembrem-se de acessar sempre www.ligadosfm.com e www.revistaligados.com. Muito obrigado por verem esse vídeo. Se puderem compartilhar, compartilhem. Se puderem dar like, deem like, cliquem em gostar ou whatever. E eu vejo vocês na semana que vem, na qual eu pretendo trazer Mozi, que é um filósofo chinês extremamente interessante, e o qual tem uma reflexão quanto à questão do amor e da passagem dos pensamentos positivos e da comunidade positivista. Até mais e até a próxima.